Se você vende serviços, esse vídeo aqui já vai ser muito útil para você, mas se você presta serviços e está procurando formas de profissionalizar ainda mais a sua entrega, você ter clientes melhores que valorizam mais a sua entrega também, o seu serviço aí, esse vídeo aqui é obrigatório para você assistir, porque eu vou te mostrar como que eu faço, como que é o meu portal que eu entrego para os meus clientes, que eu deixo ali eles acompanhando, né, os meus serviços que eu entrego, né? Eu, no caso, trabalho com sistemas personalizados em Notion para gestão de pequenas empresas, mas claro que você pode ver aqui o que eu vou te mostrar, né, no meu portal e adaptar para o seu negócio, né, para o seu tipo de serviço. E aí você pega um pouco de inspiração aí para fazer o seu portal, beleza? Porque isso aqui, cara, eu tenho certeza que os seus clientes vão te valorizar muito mais. Você vai poder até cobrar mais pelo seu serviço, porque é um portal, é uma coisa que realmente encanta o cliente, é uma coisa que é muito poderosa para você entregar para o seu cliente. Ele te vê de uma forma diferente e com certeza não é qualquer um que vai fazer isso, não é qualquer concorrente que vai fazer a mesma coisa. Então isso aqui já vai te diferenciar muito no seu mercado. Bom, então vamos lá direto para minha tela aqui. Essa é a primeira página do meu portal, do portal que eu entrego para os meus clientes. Então eu tenho aqui o nome do portal, né? Portal modelo, portal do projeto. Esse portal modelo aqui não vai ter, né? Só para eu conseguir diferenciar dos portais que eu já tenho criados na base de dados. Portal do projeto, aí eu coloco o nome do sistema, né? O objetivo do sistema, se é um sistema de gestão operacional, gestão financeira ou gestão completa. E aí eu coloco o nome do cliente aqui. Então essa é a primeira parte. Então esse aqui é o título, basicamente. Aqui eu tenho um íconezinho padrão. Eu não coloco capa, né, para não pesar tanto. E aqui eu tenho o início, né? No início eu vou colocar algumas instruções, vamos dizer assim, para o meu cliente, né? Então ele vai saber exatamente o que ele vai encontrar aqui nesse portal, para ele já se situar, né, como que vai acontecer. Eu geralmente não falo pelo WhatsApp, nada do tipo. Se precisar falar alguma coisa, eu falo mais rápido ali, mas ele vai saber tudo aqui, então fica mais fácil. Eu deixo claro que a comunicação vai continuar pelo WhatsApp e também vai ter uma reunião, né? Ele vai ter uma opção de marcar reuniões comigo, que eu vou mostrar daqui a pouco como que vai funcionar isso. E aí no portal eu mostro que ele vai ter o acompanhamento, materiais e instruções sobre o projeto. Então já vou mostrar toda essa parte aí também. E eu coloco uma dica aqui, né, para o meu cliente salvar o link nos favoritos ali, porque vai ficar publicado, né, uma página da web, isso aqui não é só um sistema no Notion, né? Então é interessante ele também favoritar o navegador se ele quiser abrir mais rápido. E aí aqui eu tenho a parte de documentos e ativos do projeto. Então aqui eu coloquei como padrão a proposta do projeto que eu mando para os meus clientes, né? Geralmente quando eles aprovam eu já consigo subir aqui. E aí o contrato assinado também, aprovado ali e assinado, eu também subo aqui o PDF, os dois em formato de PDF, beleza? Bom, essa parte aqui geralmente eu deixo escondida, né? Porque não precisa ficar mostrando toda hora aqui. Mas essa parte aqui de baixo, essas partes aqui de baixo, você vai ver que é bastante coisa, né? Logo de cara, assim, pode até assustar um pouco, mas é coisa bem básica, assim, não tem nada de muito cadastro aqui, nada muito complexo. Então aqui em cima, ó, eu vou ter um botão de ações rápidas, vou até dar um zoom aqui. Então aqui do lado, ó, eu tenho um botão de uma parte de ações rápidas, né, que eu vou ter dois botões principais. Um de entrar em contato, que ele vai basicamente já pular direto pro meu WhatsApp, então vai aparecer o meu WhatsApp aqui na tela dele. Se tiver no celular, mais rápido ainda, né, porque não vai precisar abrir o WhatsApp Web, né, não vai, o navegador do computador não vai tentar abrir o WhatsApp Web de cara, então já vai pular direto ali pro meu WhatsApp com alguma dúvida que ele tem, alguma coisa. E eu tenho também esse botão de agendar reunião, que eu vou mandar lá pro meu Notion Calendar, né? No meu Notion Calendar eu tenho um linkzinho ali de agendar reunião, que vai ter o meu calendário ali padrão. Então se eu clicar aqui, ó, ele já vai abrir o meu WhatsApp, esse link aqui. E aqui nesse botão de agendar reunião, ele vai basicamente também já abrir o meu link do Notion Calendar para ele agendar uma reunião comigo, ó. Eu coloquei que é uma reunião de 30 minutos, como padrão, né? Mas claro que a gente pode passar um pouco do tempo ou ser um pouco mais rápida, porque é uma reunião interna de projeto, né, do serviço. Então ele vai ter algumas opções aqui direto. É grátis, né, também essa questão do Notion Calendar, então é legal de colocar aqui. E também tem integração com o Notion, né, então fica mais fácil ainda. Então essas são as ações rápidas que eu deixo aqui fácil para o meu cliente fazer qualquer coisa, né, se tiver algum contato específico que ele queira, mas claro que eu mantenho sempre a comunicação no WhatsApp, ele vai ficar mais fácil. E aqui do lado, ó, aqui embaixo, eu tenho o status atual do projeto, então eu coloco basicamente, aqui é muito básico, ó, dependendo do status atual, eu vou basicamente marcar aqui na seleção, né? Eu não preciso marcar e tirar isso aqui depois, quando já tiver marcado, não preciso, sei lá, mexer isso aqui, mover para algum lugar, eu só deixo marcado, simplesmente, porque isso aqui vai ficar mudando, né, geralmente. Então, quando eu estiver desenvolvendo normalmente ali o sistema, eu vou e deixo aqui e o meu cliente entra no sistema, que entra no portal, ele vai saber exatamente o que eu tô fazendo, certo? Então ele tem o desenvolvimento ativo aqui. Se ele tá pausado por pendência do cliente, ou pendência minha, ou qualquer outra pendência, eu vou deixar aqui pausado e ele vai saber quando estiver pausado. Quando não
não estiver trabalhando ativamente no projeto. E aí, quando estiver agendado alguma reunião, alguma coisa, e a gente estiver esperando essa reunião, e eu não conseguir fazer, não conseguir desenvolver, né, continuar desenvolvendo o sistema, aí eu vou basicamente deixar agendando, né, agora na próxima reunião, e aí ele já vai saber que eu tô só esperando chegar a reunião, né. Geralmente eu não marco reuniões muito longe, né, do dia que eu marquei, então fica mais tranquilo do meu cliente não ficar ansioso por essa questão aqui, né, porque às vezes deixar o projeto parado ali dá uma certa ansiedade, mas é tranquilo, porque são poucos dias. E aqui eu tenho uma parte de marcos do serviço, eu tenho os meus seis etapas aqui do meu serviço, né, tirando a garantia que não tá aqui, mas essas são as etapas que eu faço no meu serviço, que eu já vou mostrar um pouquinho aqui embaixo, e aqui sim eu vou marcando conforme a ordenação aqui, né, a sequência. Então é uma sequência básica aqui que eu sigo, e aí o meu cliente vai poder ver onde que a gente tá exatamente, mas tem várias outras partes, outras coisas que eu vou também mostrar onde que a gente tá, para o meu cliente se situar mais fácil ali. Aqui do lado, ó, é uma parte que eu gosto muito também, que é a de nova atualização, que eu quero basicamente deixar o meu cliente realmente atualizado do que está acontecendo, né? Eu quero que ele saiba dos últimos recursos, dos últimos elementos que eu coloquei ali, das últimas funcionalidades que eu adicionei no sistema. Então eu venho aqui, ó, e nova atualização, e é muito básico também, então eu vou simplesmente escrever aqui, ó. Geralmente eu escrevo criado uma nova página de dashboard no sistema para acompanhamento dos dados financeiros. Eu faço assim, ó, e aí eu deixo, como no botão em si eu já criei para ele vir aqui com o hoje, né, o status de hoje, então eu já cria com hoje, e aí eu deixo ali por um tempinho, geralmente uma semana, alguma coisa assim, e quando passar muito do tempo, quando tiver já a lista muito cheia aqui, ó, quando tiver vários, vai empurrar um monte de coisa para baixo, daí se tiver pendências aqui embaixo também, vai ficar muito grande essa parte, né, então eu gosto de sempre pegar, por exemplo, ó, pegar e arrastar isso aqui e jogar pros arquivados, e aí vai ficar mais escondidinho aqui, vai ficar mais claro, né, mais limpo essa parte. Então, basicamente assim que eu faço, para mostrar pros meus clientes como que tá o andamento ali, as últimas atualizações, e aí aqui eu deixo só fechado mesmo, quando o meu cliente quiser ver todas as atualizações, ele só abrir aqui o togglezinho e pronto. Aqui embaixo, né, é como se fosse uma lista de tarefas, né, básica aqui que eu vou colocar, mas claro que eu não vou usar a lista de tarefas aqui dentro do portal, é só para eu mostrar pro meu cliente o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo, quais são as minhas pendências para entregar, ou as pendências dele. Então é mais para mostrar as pendências do cliente aqui, né, porque as minhas tarefas eu coloco em outro lugar, mas é só para o meu cliente saber que, por exemplo, se tiver aqui pausado, ele vai ler aqui, ó, pendências do cliente, tá pausado, tá, mas o que eu tenho que fazer, né, o que eu preciso fazer, ele não mandou no WhatsApp, não mandou em nenhum outro lugar, então eu vou e coloco aqui as pendências do cliente, para ele bater o olho aqui, tá pausado, e ele saber por que tá pausado, né, então fica mais fácil desse jeito. Bom, agora aqui embaixo, né, começa realmente o portal, aqui começa o negócio, porque aqui, ó, eu tenho essa parte de timeline, né, o cronograma do portal em si, que é bem legal também, porque o meu cliente consegue ver as datas, né, os prazos de cada coisa aqui. Então eu tenho 7 etapas na minha entrega de serviço. A primeira é o briefing, a segunda é a implementação, que é a maior, né, a terceira é protótipo, o refinamento, a quinta é entrega, sexta instrução, que eu gravo ali as aulas, faço as reuniões e tudo mais, e a garantia, que geralmente eu dou 14 dias de garantia aqui. E aí eu coloco essa visualização de timeline, só que aqui do lado também vai mostrar exatamente onde que a gente tá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu tirar essa garantia daqui, já vai sumir daqui de cima. E se eu colocar, por exemplo, sei lá, refinamento, já vai mostrar aqui em cima. Então, já tem a data certinha, ó. O refinamento começou dia 9 e terminou dia 10. Então, aqui vai aparecer início dia 9 e terminou dia 10. Se eu mudar aqui, por exemplo, ó, começou dia 9 e vai até dia 16. Aí aqui já mudou para dia 16 e começou no dia 9. E aí eu vou só ajustando aqui, ó, vou colocando aqui, se tiver algum ajuste no briefing, se tiver algum ajuste no escopo do projeto, eu vou só mudando aqui e tranquilo, eu vou só atualizando o meu cliente de como que tá, né, quais são as etapas, para ele saber exatamente o que tá acontecendo ali. Eu coloco uma descriçãozinha básica aqui também, né, para ele saber, mas isso aqui faz toda a diferença, tá? Isso aqui é muito legal de você colocar, porque mostra que você tem o controle de como que tá sendo o projeto, né? Você não jogou, tipo, a Deus dará, assim, você tá fazendo só o que você acha que deve ser feito, né, nos dias que devem ser feitos. Então, é bem legal isso aqui e aumenta bastante o valor do serviço, o valor subjetivo, né, principalmente. E aqui, ó, eu tenho outra parte para o meu cliente se situar do projeto também. Então, eu tenho o status atual do projeto, em formato de galeria aqui, né, eu coloco um cardzinho aqui. Também vai ter a data de início, ele vai mostrar um statusinho aqui, quando que começou, né, então iniciou há 20 dias atrás, que ele vai pegar aqui a partir do primeiro dia da implementação, né, porque o briefing em si, eu coloco aqui nas etapas, mas eu não conto como se fosse o início do projeto, né, porque o briefing, ele, às vezes o meu cliente ainda nem pagou, né, a primeira parcela, ou ainda não fez, a gente não fechou o contrato, algo do tipo, e aí a gente já ainda tá no briefing, já começou o briefing, só que não teve
esse início realmente, né? Então, o início do projeto em si eu sempre coloco como se fosse a implementação, como sendo a implementação. E aí, aqui eu coloco então o dia 21, foi o começo da implementação, e aqui o dia 3 eu coloco um dia antes da garantia, né? Que no caso é o dia do fim da instrução aqui, que é um dia antes da garantia, e assim eu consigo, né, organizar essa parte, e aí aqui aparece também o status de quantos dias faltam para finalizar. Mas aqui, se eu mudar a data, ele não muda aqui em cima, né? Então aqui é uma outra página que é justamente sobre o projeto em si, e aqui você vê que eu mudei a data e já mudou a barra de progresso aqui também, para o meu cliente saber como que a gente tá, né? Quanto que falta aqui, com base no prazo, né? Poderia colocar com base em qualquer coisa que eu quisesse, né? Com base em tarefas, com base em várias coisas, mas eu preferi colocar com base no prazo, porque fica mais claro para o meu cliente essa parte, né? E aí eu coloco também reuniões realizadas, que ela vai puxar essa parte aqui das reuniões, então já é um bom gancho aqui para mostrar como que vai funcionar. Então aqui eu tenho, ó, 3 abas principais. Tenho a de próximas, tenho a de realizadas e eu tenho a todas. Essa próximas aqui, todas vão ser em formato de lista, né? Então, para quem já usa o Notion aí sabe que o formato de lista é o mais leve, vamos dizer assim, né? Como aqui tem bastante card, ó, você tá vendo que tem cards aqui em cima, cards aqui embaixo e aqui embaixo também tem, já vou mostrar daqui a pouco. E aí, quando eu criar as minhas reuniões, vão aparecer assim e dentro, claro, né, das reuniões, vai ter também todo o planejamento aqui dentro, o objetivo da reunião, principais pautas que a gente vai abordar ali durante ela, próximas ações, decisões tomadas. Então, as próximas ações, elas podem ser tanto tarefas quanto só um bullet list aqui, né, só pra gente saber se vai ser mesmo. Então, por isso que eu coloquei esses dois separados. E decisões tomadas também pode ser tanto um toggle quanto virar uma tarefa depois, né. Aqui o resumo em texto da reunião e o link ou vídeo da gravação da reunião também, que eu gosto de colocar sempre. E aqui a data, o status, o rascunho, o tipo da reunião e o link da reunião que eu também coloco para o meu cliente conseguir entrar ali fácil, se ele quiser entrar por aqui, mas claro que eu também vou mandar pelo WhatsApp para facilitar ainda mais. Aqui eu tenho as relações, né, com o projeto, instrução e etapas do projeto, que no caso são essas outras bases de dados aqui que você viu que tem no sistema. E aqui sobre a reunião eu tenho uma duração padrão, que eu gosto de colocar aqui também, e se ela está realizada ou não, que é uma formulinha aqui só para eu mostrar, para ela aparecer aqui na outra parte de realizadas. Então aqui ele está em próximas, porque é pro dia 10, e ele está como rascunho, né? Se eu colocar como agendado, também vai continuar aqui, mas se eu colocar, por exemplo, para amanhã, pode ser para hoje mesmo, né? Quando já tiver terminada a reunião, eu venho aqui e coloco como realizada, vai sumir daqui e vai vir aqui para essa aba de realizadas. Então apareceu aqui fevereiro, nesse grupinho de fevereiro, nova reunião e realizada e o dia da reunião. E aqui em todas, claro, vai aparecer todas também listadas ali sem filtro nenhum. Então, basicamente isso. Essa parte das reuniões é bem legal também. E aqui, ó, você viu que eu coloquei a reunião como realizada e não apareceu nada aqui nas reuniões realizadas, né? Apesar dela estar com o status certo. Por que não apareceu isso? Porque eu preciso criar a relação aqui com o meu projeto, né? Então, cada reunião tem um projeto específico e aí sim ele vai aparecer aqui, ó, uma reunião realizada, certo? Então, ele vai sempre ser fomentado pelos status ali e pelas relações que você fizer no sisteminha. Isso aqui é um sisteminha simples, né? Apesar de ser simples, ele é bem estruturado, né? Então, basicamente você vai ter que fazer essas relaçõezinhas básicas aí para mostrar tudo certinho. Aí eu tenho essa parte muito legal também, que é a área de instrução, que eu vou basicamente colocar, subir todos os vídeos, todas as imagens, tudo que tiver de instrução para eu ensinar o meu cliente e ensinar qualquer pessoa que for usar o sistema, eu consigo guardar aqui dentro do portal. Geralmente, o que eu faço, né? Como subir vídeos aqui é muito pesado, né? Vai pesar demais o sistema. O que eu faço? Eu subo os vídeos das instruções ou as reuniões que a gente faz e tal. Reuniões eu subo aqui também para ficar salvo. Eu subo num canal do YouTube, né? Separado, pode ser qualquer canal, enfim. Você sobe lá no canal do YouTube e você pega o link desse vídeo e coloca aqui, né? Então você coloca o link aqui e sobe o link aqui como se fosse um vídeo normal. Então eu até peguei o link de um vídeo meu aqui, ó. Coloquei o link aqui. Ele já consegue clicar aqui direto para ir pro vídeo, mas também pode colocar aqui embaixo, ó, vídeo da instrução. Aí você vem e incorporar. Tem que ser incorporar, porque ele vai literalmente botar o vídeo aqui. Que é esse aqui das habilidades que eu tô aprendendo em 2026 para não ser substituído por IA. É um título grande, mas é um vídeo muito bom, tá? Se você não assistiu, inclusive esse óculos aqui ficou, porra, foda, hein? Ficou estiloso o bagulho. Mas enfim, você consegue assistir o vídeo aqui, ó. Então aí, ó, comecei a rodar o vídeo e tal, dá pra assistir suave. Então seu cliente não precisa nem sair do portal, não precisa nem sair do sistema. Você já consegue colocar ele aqui mesmo pra assistir e fica aí, não deixa o sistema, o seu Notion pesado, né? Porque é um link só, então é suave. Aqui eu coloquei o tipo, né? Reunião tutorial, formato, pode ser vários formatos diferentes. E aqui eu coloco o projeto, né? Faço a relação com o projeto e as etapas aqui das reuniões, as áreas do sistema que tiveram alguma coisa a ver com a instrução em si e a capa também, que eu gosto de subir uma thumbnail, tanto lá no YouTube quanto aqui. E aqui embaixo, né? O textinho da instrução, se precisar de algum texto, alguma coisa,
coisa, eu coloco ali também, certo? E vai aparecer aqui, ó. Aqui eu não vou ter uma capa para mostrar como que fica, mas eu tenho capas padronizadas aqui, ó. Bom, eu subi uma capa aqui de um projeto de uma cliente que eu fiz, espero que ela não ache ruim, né? Acho que não dá nem pra ver o nome dela direito. Mas tá aí, ó. Reunião de alinhamento, reunião, instrução, tal, o nome dela aqui. Aqui embaixo, Pedro Peve e tal. E essa também aqui é a mesma que eu coloco no vídeo em si, né? Não vou colocar o vídeo aqui também, porque ele tá não listado, né? Mas eu coloco basicamente o vídeo aqui, a capinha, e a minha cliente consegue, né? Meu cliente consegue ter essa visão aqui. Então ele vai enchendo de instruções aqui, ó. Se tiver bastante, né? Geralmente não passa de 6, 7, depende muito, né? Se o sistema for bem grande mesmo, aí acaba passando um pouquinho, mas geralmente não passa tanto. São poucas instruções aí que a gente precisa fazer. E aí, claro que ali fora também vai aparecer as tagzinhas que eu colocar aqui, né? Então vamos dizer que é um vídeo longo, foi uma reunião, e o projeto aqui, ele vai aparecer aqui como reunião e o formato da reunião. Fica bem legalzinho de ver aqui também. Aqui embaixo eu coloco o link da playlist do YouTube para facilitar para o meu cliente, né? Porque aqui ele vai ter tudo separado, né? Todos os vídeos separados. Meu cliente vai ter que abrir um por um. Então aqui, se eu colocar o link da playlist no YouTube, ele não vai aparecer como se fosse um vídeo específico, né? Mas consegue colocar ele como menção aqui, que fica bem legal também. Então você bota menção, ó, coloquei um vídeo específico, né? Mas ele vai aparecer o nome da sua playlist, e aí meu cliente só clica aqui e já vai pro vídeo direto. Ele tem até uma thumbzinha aqui que aparece também para ele ver como que tá a capa do vídeo lá. E aqui embaixo é uma parte que eu tô testando, para falar a verdade, né? Que é oportunidades de expansão. É basicamente, eu coloco uma lista de recursos, de elementos, de funcionalidades, bônus, vamos dizer assim, que o meu cliente poderia implementar como uma oportunidade, assim, de melhorar o sistema. Então aqui eu coloquei o nome, né? O nomezinho aqui. Se eu entrar na página, vai ter a instrução, vai ter tanto o benefício quanto como funciona. Aí vai ter o status aqui, se eu já estou desenvolvendo, se está concluído, ou se é só uma ideia por enquanto. A categoria, né? Tem várias categorias diferentes. Prioridade sugerida, que eu faço a sugestão, né? Meu cliente, óbvio que ele vai decidir se ele vai querer fazer ou não. Aí o tempo estimado, em texto mesmo, padrão. Aqui o benefício, como funciona. E aqui o custo aproximado, que eu estou testando ainda, né? Então são valores meio que provisórios, mas eu consigo colocar várias coisas aqui e deixar padronizado aqui para todos os sistemas. E por que eu não coloco todos como aplicáveis aqui, né? Porque você vê que tem uma aba de aplicável e tem a aba de todos. Porque, cara, o sistema é personalizado, né? Então cada sistema vai ter um tipo específico de recurso que ele vai precisar mais ou menos, né? Então nem tudo vai funcionar para todos os sistemas. Por isso que eu mudo também as prioridades, né? Para cada tipo de sistema, para cada tipo de projeto para os clientes. E depois, quando eu colocar como aplicável, eu venho aqui, ó, eu abro qualquer um deles. Não precisa nem abrir, na verdade, né? Tá aqui, ó. É uma checklistzinha aqui do lado. Aí eu vou só clico aplicável, aplicável, aplicável. Cliquei nos 4 aqui, ó. E aí vai aparecer aqui para mim. Aqui sim vai aparecer com mais detalhe, né? Com mais descrição aqui. Então tem o benefício, como funciona, tal. Fiz até umas tagzinhas bonitinhas aqui, ó, com fórmula. Vai ficar bem visual mesmo. E aí meu cliente, ele vai, né? Quando terminar o projeto aqui, quando estiver terminando, ele vai conseguir ver essa parte também das oportunidades de expansão e vai definir, né? Decidir qual que ele acha interessante ou qual que ele não faz muito sentido. E aí a gente vai decidindo qual que vale a pena de implementar ali. E aqui embaixo tenho as bases de dados, né? A listinha de bases de dados, que eu vou subir aqui tudo. E eu coloco um disclaimerzinho, né? Um aviso que o portal vai ficar disponível por 6 meses até a gente, desde o início do projeto, né? E o meu cliente vai conseguir acessar por 6 meses. E aqui tem as bases de dados, né? Então eu tenho 5 bases de dados principais, que você já viu todos aqui, né? Como que funciona e tal, mas aqui eu consigo abrir cada uma delas e ver toda a lista inteira de cadastros. Bom, e agora você deve estar se perguntando, né? Você que já tentou aí fazer um portal de clientes dos seus serviços aí no Notion, você sabe que o Notion tem um probleminha com gestão, né? Gestão de base de dados, gestão de acessos. Como que o meu cliente vê isso aqui e não vê todo o resto dos outros dados de outros sistemas, né? Como resolver esse problema do acesso das bases de dados nos portais de clientes que você for fazer dentro do Notion? Como que eu resolvi? Eu basicamente tenho essa base de dados aqui, é a base de dados de portais, e aí eu tenho aqui os portais ativos. E o que eu fiz? Eu tenho aqui o portal modelo, né, que é esse aqui de cima. Esse portal modelo, ele é justamente essa página aqui, que não tem nada, né? Não é para ter nada, pelo menos, é só para ter o padrão, que vai ser justamente o modelinho ali que eu vou usar. Aqui, ó, você pode ver que não tem instrução, não tem nada, né? Tem tudo cadastrado bonitinho aqui. Só tem a timeline, que depois eu vou só mudando as datas aqui. Então, esse modelo é o que eu vou seguir. O que eu tenho que fazer, então? Eu não posso criar com um botão e nem criar com esse modelo, esse tipo de modelo aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar essa página aqui. Então, eu vou duplicar. Só clicar Ctrl D em cima da página. Ele vai duplicar, ó, já apareceu aqui embaixo. E aí aqui, claro que eu vou mudar o nome, né? Vou mudar tudo. E quando eu for abrir
esse aqui, ó. Então abrir aqui, eu abro em outra página para ficar mais certinho. Aí beleza. Então aqui vamos dizer que é o portal do projeto. Aí você vai colocar o nome do seu serviço, né? Então eu vou colocar aqui sistema, tá no meu caso, né? Sistema de gestão financeira. E aí eu coloco o nome do meu cliente, né? Então eu coloco Roberto Sales. E beleza, aqui eu tenho então a primeira parte, né, que eu faço para cadastrar, para configurar o portal. Aqui eu coloco a proposta, coloco o contrato, só subir aqui, né? Então eu vou subir, carregar aqui ou só pegar, arrastar para cá do meu computador. Aqui eu já tenho tudo certinho. Últimas atualizações, aqui não precisa mexer em nada, aqui também não, nada aqui. Aqui sim eu vou mexer bastante porque eu preciso organizar aqui as datas, né, certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente, eu posso criar uma hierarquia aqui em cada um, né? Posso criar uma conexão. Por que eu vou criar isso aqui? Porque esse aqui é meio que a organização base que eu tenho de prazos dos meus serviços. Você tem que também ter essa noção do seu serviço, né? Então aqui eu sei que o briefing geralmente leva em torno de 2 dias, pode ser menos, pode ser mais. Implementação gira em torno de 8 dias úteis, né? Geralmente, mas eu coloco aqui como padrão porque essa é meu planejamento de 15 dias, serviço de 15 dias, que é um sistema que não é nem tão grande, nem tão pequeno, mas enfim, gira em torno ali e o escopo pode mudar também do projeto, né? Durante o projeto em si, então não dá para ter certeza, mas é um padrão que eu gosto de manter porque fica mais fácil de organizar. Então aí, por exemplo, comecei dia 11 o projeto aqui, então eu venho, puxo só o briefing, ó, já ficou errado aqui porque faltou esse aqui, ó, então não pode faltar nada, você precisa criar todas as setinhas aqui, ó, para ele ficar certinho. Aí eu vou lá, puxo o briefing para cá, vamos dizer que comecei a implementação, tá, o briefing foi ali de fim de semana, eu comecei a implementação ontem, foi segunda, dia 9, beleza. Então, tá aqui. Aí, quando você for mudar as datas, né, os prazos de cada etapa do projeto, você vem e desvincula essa parte aqui. Então, você vai tirando, ó, tira esse, porque você vai mexer em cada um, ó, unitário em cada um. Aí sim, ele não vai mudar. Se eu tivesse conectado tudo, se eu mudasse aqui a implementação, eu já ia, né, arrastar tudo. Então é isso. E aí você vai também ver que aqui vai mudar também. Então agora eu tô no primeiro dia de implementação, dia 10. Então aqui eu tenho início dia 10 do 2, que é hoje, descriçãozinha básica aqui em cima, e a data de término, que é justamente o que está aqui, e a barra de progresso, que aí eu posso ir mexendo aqui, ele vai mudando a barra de progresso também com base no meu prazo, certo? Então, tanto o projeto aqui embaixo tem uma barra de progresso, quanto os status das etapas aqui do projeto também tem uma barra de progresso, que eu gosto de deixar bem visual mesmo, né? Bem legal ali, bem gráfico para o meu cliente ver. E aqui, ó, outra coisa, né, que é importante de você ter essa noção é que quando você duplicar o portal, a página do portal, né, foi assim que eu resolvi essa questão dos acessos, né? As bases de dados, elas estão dentro da página do portal. E a base de dados em si, ela veio do portal modelo. O portal modelo ele também tinha as bases de dados aqui. Você precisa colocar as bases de dados dentro da página que você for duplicar. Por isso que não dá para criar como modelo em si. Então, quando você criar aqui dentro as bases de dados e você duplicar essa página inteira para criar um outro portal de um outro cliente novo, as bases de dados elas vão ser únicas. Então, assim, não é a melhor opção para quem quer uma escala muito grande, né? Mas é uma opção para quem precisa de um portal, né? Não quer pagar ferramentas caras e precisa de um portal legal ali, bem estruturado para entregar para os clientes. Então, é uma solução muito boa, para falar a verdade. Eu também estava bem receoso de fazer desse jeito, mas, cara, se você quer fazer assim, faz desse jeito mesmo. Cria a base de dados dentro da página e depois duplica a página e vem mudando só os nomes aqui, né? Então, ó, você pode clicar aqui, seleciona a página, seleciona a base de dados e clica em Ctrl Shift R. Não precisa abrir a base de dados para mudar o nome, né? Então, você vem aqui e coloca o nome do seu cliente, né? Coloquei Rogério ou alguma coisa, né? Rogério Sales, eu acho. Aí você vem aqui e vem mudando todos. Infelizmente, não tem como mudar um por um, né? Não tem como mudar todos logo de cara, então você vem aqui e vai mudando. Mas são só 5, né? Então é tranquilo. É assim que eu faço geralmente. Aí eu pego e chamo o meu cliente para essa página aqui. Então eu posso tanto publicar, né, quanto só compartilhar com o meu cliente, somente pessoas convidadas, e eu venho e chamo ele aqui. Então eu mando um e-mail para ele vai ter já acesso a tudo. Você não vai precisar ficar mandando acesso de cada base de dados aqui dentro do sisteminha, né, do portal, que ajuda muito também. E é isso, você vem e só muda os nomes aqui, coloca a data, né, coloca a data e vou criando o que eu precisar criar, coloco os documentos aqui e fica bem fácil de mexer assim, né. Eu também geralmente mudo a cor aqui, ó, eu mudo a corzinha desse átomo aqui, né, escolher esse ícone para colocar. Se o negócio do seu cliente tem algum tipo de cor específica, né, se a ID visual dele tem algum tipo de cor específica, você vem e coloca uma cor do ícone aqui para você também identificar, né, nos portais, na sua base de dados de portais, que é essa aqui, ó, que eu já mostrei que tem que fazer uma base de dados dessa
e depois ir duplicando o modelo, né? Então você vem aqui e escolhe a cor para ele se destacar mais na lista lá, né? Com base na cor do seu cliente. E aí você vai criando e vai colocando as coisas aqui normalmente, né? Então é só essa configuração que você precisa fazer. E aí você vem, cria as reuniões aqui, ó. Vou ter uma reunião no dia 12, ela tá agendada. O da reunião vai ser de alinhamento. Aqui eu coloquei, né, com base no que eu faço de cara, mas você pode colocar do seu jeito aí. Vem e cadastra com o projeto e acabou. Aí você vai, coloca, né, planeja a reunião, vai aparecer aqui já de cara, o seu cliente também vai conseguir ver e pronto. Aí vem cadastrando tudo e já fica tudo certinho. Bom, então é isso. Esse é o portal que eu uso com os meus clientes. Eu tô sempre aprimorando ele, né, sempre melhorando ele com base no que eu vejo que é necessário, né? Então, essa primeira parte aqui, eu comecei com ela muito simples, assim. Só tinha essa de ações rápidas, do status atual e das pendências. Aí eu fui adicionando... Não, tinha só ações rápidas e pendências. Aí eu fui adicionando coisa, fui melhorando coisa com base no que eu via que o meu cliente precisava, né? Com base no que eu via que eu queria mostrar pro meu cliente, de fato. Aí eu fui adicionando, fui colocando coisa. Então, nem é a versão final, mas já é uma versão que já é muito boa, assim. Já tô bem feliz com essa versão aqui. E se você quiser, por acaso, o template disso aqui, porque eu nem tenho, cara. Eu não quero te vender nada nesse vídeo aqui. Eu vou deixar aberto aqui a possibilidade de eu configurar esse template aqui e deixar acessível aqui nos comentários ou na descrição. Então, por enquanto eu não vou deixar enquanto esse vídeo está sendo gravado, mas para eu saber que você quer, deixa nos comentários aqui para eu realmente ter essa noção, né, de que as pessoas acharam interessante isso aqui e que você quer ter interesse em usar esse portal aqui também, você só duplicar para o seu cliente e adaptar para do seu nicho, né, para o seu tipo de serviço de entrega, e aí você consegue profissionalizar bastante aí o seu serviço. Então, para ter acesso a esse portal aqui, você vai ter duas opções, né? Ou você me contrata, ou você deixa o seu comentário pedido para eu fazer o template e deixar aqui nos comentários, né, na descrição. Então, tem essas duas opções aí. Você vê o que faz mais sentido para você, certo? Então, é isso. Se você curtiu esse portal aqui, se você curtiu esse vídeo, deixa o like também para eu saber que é interessante esse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para não perder nada, nenhum outro conteúdo que vai vir muita coisa boa por aí. Então, se você não quiser perder, se inscreve no canal, que também vai ajudar bastante. Fechou? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.